Fala, gente, beleza? Estamos chegando no fim, hein? Vamos fazer mais uma operação aqui do CRUD, que é o update, tá? Então, fizemos aqui o nosso create e agora vamos para o update, que é o editar um artigo, tá? Bom, vamos tentar fazer de uma forma mais simples aqui, mas de qualquer forma a gente precisa listar os artigos e já estamos fazendo isso. Então aqui a gente precisaria de algum botão para editar ele de maneira um pouco mais fácil. Vamos fazer isso por aqui? Então daria para a gente criar a página de detalhes do artigo e tal, mas para facilitar e a gente focar no que a gente quer nessa aula, que é implementar o hook de edição e talvez um formulário ali de edição, reutilizando o que a gente já tem, acho que ficará mais fácil a gente implementar pela página principal mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai vir aqui no cursor e a gente vai dar um mais, a gente já testou as alterações, estão funcionais, vamos comitá-las e sincronizar. É um git commit e depois um git push. A gente vai abrir aqui, podemos fechar essa página, deixar só a index aberto. A gente dá um toggle AI pane, ou seja, mostramos o painel. E agora, aqui pode fazer sentido a gente reutilizar esse contexto. Por quê? A gente já utilizou aqui, o cursor já entende a parte do create, e onde a gente colocou esse create, aqui no index. Então pode facilitar para ele criar o update e também entender onde a gente quer o update. Então vamos criar o prompt aqui. Agora que já implementamos a funcionalidade, né, a operação de create, vamos implementar a operação de update. Para fazer a edição de um artigo, um dos atalhos pode ser aqui na página index, na lista de featured articles, ao lado direito da tag published, você colocar um botão que tem o ícone edit. Talvez com a label edit também, mas eu quero só o ícone. Quando o usuário clicar nesse botão, você vai mostrar um dialog similar ao de criação do artigo, porém com os campos preenchidos, de forma que o usuário pode editar alguma informação e essa informação vai ser salva lá no Supabase. Da mesma forma, crie um hook para o Supabase, um hook para o dialog e um hook para a lógica do dialog. Caso você queira reusar parte do formulário, dado que ele vai ser exatamente igual, a não ser a parte que ele vai ser inicializado com dados já existentes, creio que fica bom também. Então, se você quiser ir por esse caminho, você pode fazer. Então aqui o que eu disse? Cara, você precisa fazer essa nova funcionalidade, mas também já sendo... Eita, tem coisa a mais aqui. Já vou mandar bala, tá? Enquanto ele entende ali, eu vou conversando com vocês. Já sabendo que, um outro ponto positivo de um Real Coder é reutilização de código, tá? E eu sei que o formulário de edição vai ser muito parecido com o formulário de criação. Qual que é a diferença? Que aqui as coisas já vão estar preenchidas. E aqui, sei lá, vai ser um botão diferente, editar, update ou save, ao invés de criar. O resto vai ser a mesma estrutura. E eu sei que no futuro, se eu incluir um novo campo, e eu tenho dois arquivos totalmente separados, que fazem quase a mesma coisa, eu tenho que ficar dando manutenção nos dois. Isso pode não ser interessante para mim. Geralmente não o é, tem casos que é. Então, eu já estou pensando lá na frente. Então, esse é o trabalho de planejamento, de abstração de padrões de um Real Coder, tá bom? Aqui eu deixei a critério do cursor, ou do modelo aqui que o cursor está usando, para fazer ou não isso, tá bom? Isso eu digo reutilizar esse componente já existente. Então, já vamos vendo aqui o que ele criou. Primeiro, aqui ele criou um useGetArticle. Lembrando, a gente já tinha o getFeaturedArticles, que listava vários artigos. Agora ele criou um que lista um artigo específico, que é o que a gente precisa aqui. Por quê? Aqui temos a lista, né? Mas pode ser que na lista não estejam voltando alguns campos que a gente precisa ao editar esse artigo. Então eu quero pegar todas as informações do artigo de um determinado identificador. Nesse caso, o artigo 2, por exemplo. Então, é o jeito correto de se fazer, mesmo que a gente não tenha detalhado isso aqui. Beleza? Então, ele vai pegar na wiki os articles cujo ID seja o article ID que está vindo aqui
como parâmetro do hook, tá certo? Ele vai criar um outro dialog, então ele já deixou até aqui, ó, edit article dialog, então a lógica está aqui. Então ele preferiu de fato por criar algo totalmente diferente, se eu não me engano. Então a validação de novo vai ficar bem similar, tá? Vocês estão vendo aqui. Se eu fosse implementar, eu bateria na tecla de sim, reuse o componente, tá? Principalmente nesse caso que vai ser um formulário bem parecido. Coloco aqui. Aqui é o outro hook Supabase, como eu sei pelo formato aqui do nome. Então a nomenclatura já vai dizendo pra gente. E foi um padrão que a gente sugeriu que o modelo seguisse. Então isso é bem legal. E ó, Supabase, update, articles, cujo ID seja tal, tá? E ele também checa até se o autor sou eu. Não precisaria porque a gente já tem a policy lá. Mas aqui ele faz essa validação 2 vezes no front-end. Legal. Então aqui sim, né, o componente do edit article dialog, que provavelmente ele está replicando ali o formulário. Beleza, tudo bem, a gente permitiu que o modelo fizesse isso. Aqui ele está fazendo algumas alterações, né, no arquivo que já estava feito. Beleza. Aqui, ó, a gente tinha um card. Eu vou fechar aqui só para facilitar a nossa visualização. A gente já tinha esse card. Agora ele editou esse card para ter o botão. Ó, o botão já aparece aqui. Legal. Botão simples a alteração, né? Então, coloca badge. Se tem um usuário e se foi implementada alguma função de editar, mostra o botão. Beleza. Fez outra alteração no dialog. Então, passando o article ID. Mudou mais alguma coisa aqui do hook. Então, tá trabalhando ainda. Agora ele acabou. E na página principal, de novo, né? Ele colocou a lógica de abrir ou não o dialog e de definir qual article ID que o usuário clicou. Então, qual que é a ideia? Se eu clicar aqui, ele vai preencher aquele estado com tal identificador. Se eu clicar aqui, um outro identificador. E, de novo, isso eu sei, porque eu sou um real coder. Então, não adianta a gente acreditar. Claro, sempre que você acreditar, você vai conseguir entregar algo, mas depois para dar manutenção vai te atrapalhar. Então, é muito interessante você ir aprendendo ao longo do processo. É o que eu sugiro. E aqui ele também incluiu o dialog. Muito provavelmente, pelo código que eu estou lendo, isso aqui vai funcionar e vamos testar. Então, artigo 2, foi o que a gente criou na última aula. Vou até fechar aqui. Não, vou deixar aberto, caso a gente queira visualizar aqui. Ó, você viu que ele deu um loading? Porque ele foi pegar os dados, ó. Então, do ID tal, eu quero os dados. E a resposta do Supabase, ó, e esses são os dados desse artigo 2. E aqui, ó, vamos mudar para artigo 2, agora com outra forma aqui. Resumo do artigo 2, conteúdo do artigo 2, e a tag vai ser 2. Update article, então ele criou um novo formulário aqui, de fato, e um novo dialog do update. Que legal, já funcionou. Então, se a gente clicar aqui, ó, em articles, a gente vê que o título foi alterado, o slug foi alterado, o conteúdo foi alterado e o excerto foi alterado. Estava tudo com o numeral 2 e agora está por extenso. E ele colocou também a tag 2. Então, o U do nosso CRUD também foi implementado. Beleza? Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.